Salve, salve, juventude! Firmeza total? Estamos aqui então para falar mais um pouquinho sobre a classificação dos elementos na tabela periódica e como você pode usar a distribuição eletrônica para fazer a localização desses elementos que estão lá na tabela. Então, primeiro, um panorama geral que a gente vai ter aí é o seguinte, ó. Os elementos que se encontram aqui nos dois primeiros grupos são os elementos do bloco S, que vão ter subnível mais energético S. Quando você fizer a distribuição eletrônica, ela vai terminar em S. Esses são os elementos dos dois primeiros grupos. Os elementos do bloco D vão estar aqui do grupo 3 até o grupo 12. Então, toda vez que você fizer a distribuição eletrônica e terminar em D, esses elementos estarão aqui no meio, né? No bloco D. Quando a distribuição eletrônica terminar em P, ela vai ser aqui desde o grupo 13 até o grupo 18, né? Quando ela terminar em F, ela vai terminar, vão ser os elementos de transição interna, que são os lantanídeos e os actinídeos, que ficam embaixo aqui da tabela periódica. Então, elementos de transição interna são os do bloco F, elementos de transição externa são os do bloco D, e elementos representativos são os S e P, os do bloco S e os do bloco P. Mas como que você vai utilizar a distribuição eletrônica para fazer a localização do elemento? Vai ser o seguinte. Primeiro você faz a distribuição eletrônica e identifica qual é a camada de valência do elemento. A camada de valência vai ser aquela que tem o maior número. Então, a camada que tiver o maior número vai ser aquela que tem, que é a camada de valência. Então, por exemplo, lá, se a tua distribuição é 1S1, 1 é o número da camada, S é a subcamada, e esse 1zinho aqui vai ser o número de elétrons. Então, o númerozão é o número da camada, a letra é a subcamada, e o númerozinho é o número de elétrons. Beleza? Aí você vê qual é o maior númerozão, número de camada que você tem, é a camada de valência, que vai ser igual ao período que ele se encontra na tabela, né? A tabela é dividida em períodos e grupos, né? Então, como que a gente vai identificar, né? Períodos vão aqui do 1 ao 7, né? São as linhas da tabela periódica que ficam aqui na horizontal. E os grupos vão desde o 1 até o 18, ficam na vertical. Então, grupos do 1 até o 18 na vertical, períodos do 1 ao 7 na horizontal. Beleza? Aí, a gente já viu que os períodos identificamos pelo número da camada de valência e os grupos a gente vai identificar pelo subnível mais energético. Então, se for grupo 1, a sua distribuição vai terminar em S1. Se for grupo 2, a sua distribuição vai terminar em S2. Se for grupo 3, a sua distribuição vai terminar em D1. Grupo 4, D2, grupo 5, D3 e assim por diante, até acabarem os D, né? D8 é o grupo 10, D9 é o grupo 11, D10 é o grupo 12. Acabou os D. O D vai do 1 ao 10, né? Agora é o P que vai do 1 ao 6. Então, grupo 13, P1, grupo 14, P2, e assim por diante até o grupo 18, que é o P6. Todos os elementos que estiverem no bloco F vão se encontrar no grupo 3. Beleza? Então, grupo 3 é o que tem os D1 e todos do bloco F. Um exemplo aí para a gente ver como faz a determinação aí do período e do grupo do elemento. Então, por exemplo, o sódio aqui. Se você não souber a localização dele, faz a distribuição lá. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Então, a gente identifica aqui, ó, a maior camada que ele tem é a 3. Então, a camada de valência dele é a 3. Portanto, ele está no terceiro período. Beleza? E aí, subnível mais energético dele é o subnível S1. Então, S1 é o subnível
mais energético. Aí, no esqueminha que a gente montou aqui, ó, quem termina em S1 é do grupo 1. Então, o sódio está no terceiro período e no grupo 1. Essa é a localização dele. Beleza? O selênio aqui, ó, faz a distribuição dele lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 4p4. Aí chegou no 34. Então, fizemos a distribuição aqui do selênio, que é o 34, terminou no 4p4. Muito bem. Então, a camada de valência dele, ó, a camada com maior número, é a camada 4. Então, CV é 4. Sendo assim, ele se encontra no quarto período. Subnível mais energético. Subnível mais energético dele é o último da distribuição. Então, a distribuição terminou em P4. Se ela terminou em P4, vamos lá no esqueminha, ó. P4, grupo 16. Então, a gente sabe que o selênio está no quarto período do grupo 16. Só mais um para fechar aqui, ó. O ferro tem número atômico 26. Tá lá o ferro. Faz a distribuição para ele, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Essa é a distribuição do ferro. Então, ó, camada de valência do ferro é aquela com maior número. Nesse caso aqui é a 4. Então, perceba que aqui, no ferro, como em todos os elementos do bloco D, a camada de valência não é a camada que contém o subnível mais energético. Nos representativos, que são o S e o P, os dois exemplos que a gente fez, a camada de valência contém o subnível mais energético. Aqui a camada de valência não contém o subnível mais energético. O subnível mais energético está na camada 3 e a camada de valência é a 4. Então, já sabemos que a camada de valência é a 4, portanto, ele também está no quarto período. E o subnível mais energético é o D6, que foi o que a distribuição terminou aqui. Então, se ele é D6, falando no esqueminha, ó, começa o D1 no 3, então o D6 vai ser o grupo 8. Então, grupo 8 e período quarto. Essa é a localização do ferro. Grupo 8. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês aí a localizar os elementos na tabela periódica pela distribuição eletrônica. Até a próxima aula. Aquele abraço. Tchau, tchau.